Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa reunião de hoje. São 16 horas e 18 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Vamos fazer aquela chamadinha aqui do pessoal que está aqui, só para a gente registrar. Sim, Eu estamos de estou aqui pouquinho hoje, né? Estamos um pouquinho. Eu estou aqui pela página do Conselho, tá? Como vocês podem ver, sou eu que estou gravando a reunião hoje. Estão presentes Almir, Clarissa, eu, Rogério Machado, Paulo Rogério, e aí aqui o nosso trio Ternura, Will, Cris e Rô, pelo artesanato. Sejam todos muito bem-vindos. A Fabiana escreveu no grupo que vai atrasar um pouquinho, mas ela vem. Então, vamos começar esquentando as turbinas. Hoje nós temos como pauta única, exclusiva, vamos falar aí sobre o plano de aplicação do Fundo Municipal de Cultura. E aí eu também já queria aproveitar a fala e fazer as justificativas de ausência. Nós recebemos por e-mail a justificativa da Rosinei Rosim, que ela está com reposição de aulas no conservatório. No grupo do WhatsApp, a gente recebeu lá a informação do Rafael Bolito, que não ia poder estar presente porque está em aula. E eu mais cedo conversei com o Igor e com a Samantha, eles estão dodóis, então também não conseguirão estar presentes. Gostaria da autorização aí para fazer a aprovação das justificativas. Eu abro o espaço para os conselheiros presentes. Se alguém tiver uma objeção, por favor, se manifeste, senão a gente considera aprovada cada uma das justificativas. Ok? Ok. Aprovado, né? Presidente, é contigo. Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui extraordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Pirassununga. Estamos aqui com alguns conselheiros presentes. Eu sempre lembro aqui na questão técnica do nosso regimento que durante a sessão toda todos têm direito à voz, né? E se a gente abrir para votação, quem vota é somente o conselheiro titular e na ausência dele é o conselheiro suplente que faz a votação. No caso meu da presidência, eu só voto se houver um caso de empate. A gente está com 2 convidados aqui hoje também, a gente sempre está liberando aí para abrir fala para os convidados também. A gente tenta temperar um pouco do tempo aí para não percorrer tanto tempo, porque nós temos a previsão de 2 horas de reunião para vencer a pauta. Então, a gente procura equalizar esse tempo aí, mediando as colocações, né? Enfim. Nós temos o chat aqui também, inclusive tem um pouquinho de conversa, mas é porque a gente estava uns minutinhos antes da primeira chamada e da segunda chamada. Então, durante a sessão, a Joyce geralmente faz a leitura dos comentários no fórum para aqueles que vão assistir a reunião depois no YouTube, poder entender o que está sendo dito ali no chat, uma vez que ele não é reproduzido no vídeo. Acho que são os principais recados, né, Joyce? Isso. Fabiana acabando de chegar, seja bem-vinda, Fabiana. Boa tarde. Então é isso, né, gente? Vamos falar aí sobre... Bora lá resolver essa peleja. Plano de aplicação, né? Na verdade, eu conversei um pouco com a Joyce durante esses dias. A gente está meio em haver, né, Joyce, com as nossas prestação de conta lá da Finanças em relação aos meses aí de depósito, é isso? Estou falando certo as colocações? Na verdade, extrato, né? eu solicitei, a gente está no nosso Google Drive, se vocês entrarem lá, a gente tem a cópia do extrato da conta do fundo até fevereiro de 2021. De fevereiro até julho, nós não tivemos nenhum evento que trouxesse arrecadação para o fundo, a gente teve os primeiros eventos agora em julho. E aí, na semana passada, eu pedi uma cópia do extrato do fundo para a gente, mesmo sem movimentação, é legal a gente deixar lá, até porque tem as entradas das multas da biblioteca, então é bom para ir acompanhando. Mas faz uma semana que a tesouraria não me responde, então provavelmente amanhã eu vou descer lá pessoalmente para pedir esses extratos e deixar certinho no nosso Google Drive. Então, o valor que eu tenho hoje de fundo é um valor
de fevereiro, que é a última informação que eu tenho do extrato. Perfeito. Então, só recuperando aqui também, o ano passado a gente chegou a falar sobre plano de ação e plano de aplicação, né? Aí depois entrou a questão da Lei Aldir Blanc, o conselho virou de ponta cabeça e teve que fazer um monte de outras ações que socorressem a questão da elaboração e execução da Lei Aldir Blanc. Mas para falar sobre o plano de ação, a gente tem um documento aqui no nosso Drive, inclusive ele é público, todo mundo que quiser pode estar acessando esse Drive, né, esse link, e acessar os documentos do nosso conselho. E aí tem aqui falando sobre o plano de ação, que era do ano passado, né, a gente explicitou ali, né, um modelo, né, o plano de ação é um documento interno para a organização e gestão dos trabalhos do Conselho Municipal de Política Cultural, não havendo necessidade de publicação no Diário Oficial. O colegiado define democraticamente que ações o Conselho irá executar durante determinado período. O ideal é que o plano de ação seja elaborado no final de cada ano, discutido e aprovado na primeira sessão ordinária do ano seguinte, para que o Conselho possa desenvolver as ações propostas pelo Plano Municipal de Cultura de forma mais organizada. Até tem um exemplo aqui, né? Uma ação. Sugestões de ações culturais para elaboração de editais municipais. Aí o início dessa atividade, o término, quem está envolvido para desenvolver ela, e alguns indicadores, tipo conclusão no período tal, né? Podemos considerar que temos aí alguns meses, né, para finalizar o ano de 2021, que eu acho que a gente está chegando nesse ponto aí, né, de começar a elaborar para executar no ano que vem, ou seja, eleição de nova diretoria vai estar recebendo também aí uma demanda para definir, conforme as nossas análises aqui também, para desenvolvimento das ações culturais promovidas com o Fundo Municipal de Cultura. Assim, podemos incluir campanhas, fóruns, conferências, eventos, oficina, videoaulas, etc. E o plano é flexível, né? A gente está aqui, né, fazendo exercício, mas ele é sujeito à readequação e inclusão de novas ações, como, por exemplo, auxiliarmos em campanhas para aprovação de leis em ação. É uma ação que, embora não tenha sido planejada, ela precisa de apoio, né? Então, assim, são as ações emergenciais, como fez a Lei Aldir Blanc, por exemplo. Agora, já o plano de aplicação do fundo, ele é elaborado pelo plano de ação, podemos pensar no plano de aplicação. A gente define de que forma essa verba que o fundo tem, né? Que a Joyce hoje não consegue falar para a gente justamente por causa dessa questão do extrato, né? Ele não está atualizado. Mas nós vamos falar como ela vai ser utilizada, né? De maneira justa e equilibrada, partindo do pressuposto que o conselho ele é composto por várias linguagens artísticas, então nós temos que pensar nesse exercício, né? Que ações iremos financiar, que áreas de setores, né, da arte iremos priorizar, qual o percentual do fundo a ser liberado para cada área do setor, quais eventos que a Secretaria de Cultura poderão ser financiados, em que o percentual com verba do Fundo de Cultura também seja participativa, né? A gente pode definir valor somente por áreas setoriais ou podemos definir ações específicas para cada setorial. Um exemplo, o valor X, né? Vamos supor que no ano passado a gente tinha R$179.129,67. A gente poderia definir um valor X ou um percentual para o setorial de artes visuais, teatro, música, literatura. Ou podemos detalhar definindo valores para categoria ou ações propriamente ditas. E ainda uma terceira, né? Vamos supor um valor X para o festival de grafite, valor X para a produção de mídias sociais, valor X para o Festival Nacional Cacilda Becker. Então, são exemplos que a gente precisa exercitar. A gente chegou a enviar esse documento para os conselheiros, mas, como eu disse, a gente também teve uma série de intercorrências aí acerca da Lei Aldir Blanc, que deixou a gente derrapando, né? E, enfim, acho que é isso, né, Joyce? Não sei se eu falei muito. Perfeito. Não, explicou bem. Eu já queria deixar algumas considerações para a gente pensar junto aí daqui a pouquinho. Atualizando, como eu falei, eu só estou com o extrato de fevereiro, então no extrato de fevereiro nós temos um total de R$188.928,52. Esse é um valor do último extrato que eu tenho em mãos, que é fevereiro. Tenho algumas considerações. Primeira, na conta do fundo cai as multas da biblioteca. Esse valor ele cai direto na conta.
E aí, todo mês, a gente pega o extrato e aí tica lá o que é multa, mando para a Tabita na biblioteca, que é a bibliotecária, para ela fazer o levantamento da baixa, né, de quem pagou aí as multas da biblioteca. Já vou dar minha opinião aqui também sobre isso, mas a gente vai conversar e debater. Eu acho importante colocar, já que nós temos uma porcentagem, mesmo que pequena, que é da multa da biblioteca, que isso seja revertido para coisas da biblioteca, porque muitas vezes a gente não consegue comprar o plástico para plastificar a carteirinha porque não tem dinheiro. E aí eu acho que a gente tendo um pequeno recurso do fundo, a gente consegue suprir essas necessidades mais de imediato. Estou dando só um exemplo, mas pode ser usado para outra coisa. A mesma coisa acontece com os pedalinhos. Os pedalinhos eles ficaram aí inativos um bom tempo. A gente está voltando agora, apesar que esse mês de agosto ele está sendo um pedalinho solidário com a entrada de 1 litro de leite, vai ser revertido para o Fundo Social. Mas pensando, ele tem a tarifa instituída em decreto, é R$ 3,60, 3 e pouquinho. Pensando já como o plano de ação é para o ano que vem, a gente já pensando nas atividades do pedalinho retornando e tendo arrecadação, eu também gostaria que fosse pensado na inclusão do pedalinho, não estou falando do lago, tá? Porque o lago ele tem o recurso dele metade é turismo, mas vou falando pro pedalinho, de também ter uma porcentagem aí do fundo que possa ser revertido para a manutenção dos pedalinhos. A título de curiosidade, nós estamos com 2 pedalinhos quebrados, estivemos, né, nesse final de semana, 2 pedalinhos quebrados. São coisas que a gente precisa contratar uma pessoa para arrumar, não é... os remendos, né, os consertos imediatos, a gente tem um rapaz lá que é o salva-vidas e ele faz muito bem esses reparos, então a gente consegue dar essa manutenção, mas tem coisa que a gente precisa contratar uma pessoa para vir arrumar, não é só tão fácil. Além disso, uma pintura, os pedalinhos já são antigos, tem pedalinho lá que nem tem mais um olhinho no patinho. Então, eu acho que se a gente pudesse incluir também uma pequena porcentagem, óbvio que a arrecadação do pedalinho é bem menos do que uma nenete, por exemplo, mas que a gente pudesse não esquecê-lo, sabe? Não esquecer da biblioteca e não esquecer do pedalinho. Voltando, eu vi que o Machado está com a mão levantada, eu já vou te passar a palavra. Outra coisa que eu penso, se a gente for dividir, eu acho que a gente não deve dividir dinheiro, a gente deve dividir porcentagem, porque o dinheiro todo mês ele se aumenta, né? Então, acho que não falamos em dinheiro, falamos em porcentagens. Essas porcentagens, a princípio eu tinha pensado, mas se a gente investe na música e a cultura tradicional, por exemplo, não tem demanda e esse dinheiro vai ficar parado, alguma coisa nesse sentido. Mas também, depois eu estava conversando com o Rafa, antes um pouco aqui da reunião, e a devolutiva é exatamente essa. Se não temos a demanda da cultura tradicional, vamos pegar a fatia do bolo deles para fazer ações para fomentar a cultura tradicional, né? Criar atividades e tal. Então, já minha cabeça já fez dividir a porcentagem aí para um setorial como um todo. E a parte mais importante disso é como isso vai ser controlado, porque pensamos que a gente divida de forma igualitária aí uma porcentagem dividida entre todos os setoriais. Fizemos um edital que beneficiou teatro, dança, música e artesanato. Nós vamos dividir os custos entre essas 4 fatias. Como vai ser a gestão disso, sabe? O controle interno disso para falar, você já gastou sua parte esse ano, você não tem mais, agora vamos partir para outro, sabe? Enfim, são todas essas minhas considerações. Passo a palavra para o Machado, que estava com a mão levantada. Bom, só fazer uma observação em relação ao pedalinho, eu acho, apesar de ser uma excelente ideia, que eu fui um dos que ralou pra caramba com esse pedalinho de uma outra vez, junto com o Jonathan, para consertar e tudo mais. A gente sabe da dificuldade, mas o problema está eu acredito que vai ser mais ou menos, vai cair na mesma situação daquilo que nós estávamos conversando ainda há pouco, antes de começar a reunião, a situação do elevador. Eu acho que não pode, por se tratar também de uma manutenção
que também é uma obrigação do executivo. Eu acho que também não vai poder. Mesmo a gente tendo a arrecadação do próprio pedalinho. Segundo a lei, eu acho que não. Precisamos ir atrás, né, do regulamento direitinho e levantar isso aí. Mas eu acredito que não. Posso estar errado, Paulo. Ok. Eu estou anotando aqui, gente, estou anotando todos esses apontamentos, porque como eu li para vocês no começo aqui, na verdade a gente inicia um ciclo de estudo, né? Para falar de plano de aplicação, né, a gente já começa a exercitar assim, que não vai ser hoje que vai ser algo definido, né? Então, até para trazer esses olhares, né? Bem lembrado que o Machado colocou aí, a Clarissa também colocou aqui no chat, né? Ela até ressaltou, mas se o valor do fundo é para a valorização do artista, fazer reformas em pedalinhos não entra em parte humana? Cabe à Secretaria de Obras fazer essa reforma, sim? Então, assim, são exercícios que nós vamos ter que buscar, como o Machado diz aí, tem lei, tem regulamento que ampara essa questão, para a gente trazer em outras sessões, até definir de fato, né, o que a gente consegue. Precisamos levantar na lei certinho o que a lei fala a respeito. Isso. Alguém gostaria de abrir o microfone também, dos conselheiros que estão presentes, para falar sobre esse exercício, né? Como eu falei no início aí, é um exercício que se inicia, mas ainda vai percorrer algumas sessões aí, né? Oi, eu posso falar? Sim. Oh, claro. Então, com licença a todos, boa tarde mais uma vez. Eu não conheço a lei, né, mas provavelmente, né, se vocês estão trazendo aí, deve ter alguma coisa a respeito, mas se caso houver essa brecha de poder ser feito alguma coisa, sobre a discussão do elevador e agora do pedalinho da biblioteca, eu não lembro corretamente o valor que tem no Fundo Municipal de Cultura, mas eu creio que uma obra grande como o do elevador, que eu creio que tem que fazer toda aquela estrutura, vai mexer com a estrutura do prédio, eu acho que demandaria um recurso muito maior que o conserto de um pedalinho que viesse a quebrar ou de uma